Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em vossos corações. Nós estamos dando início com muita alegria a mais uma série de estudos semanais da nossa Casa de Maria Nunes. Hoje nós estamos iniciando a nova estrutura, desse estudo que nós propusemos. Agora nós vamos estudar 4 livros, num estudo, em um revezamento semanal. Nós vamos mostrar aí na sequência os livros que nós iremos abordar, sempre um capítulo por semana. Não necessariamente na sequência, nós vamos sempre trazer um capítulo, mas não numa ordenação crescente. E também estamos alterando o dia de publicação, então o nosso estudo, que antes era publicado na nossa página no YouTube, no sábado, passa para quinta-feira. Então agora o dia de visualização, de publicação é a quinta-feira. E também nós estamos estruturando, diminuindo o nosso tempo de duração do estudo. Estamos trazendo para algo em torno de 10 a 15 minutos, dependendo do capítulo, do livro, nós vamos precisar um pouquinho mais, mas a ideia é ficar aí nessa faixa de 10 a 15 minutos, ok? Então vamos ver quais os livros que nós vamos estudar na sequência. Então aí estão os livros, Essas são as 4 obras que a gente vai a cada semana estudar um capítulo, os nossos livros de referência. Vamos começar pelo Vida Feliz, de psicografia de Joana de Ângeles, de autoria de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Vai ser o livro da primeira semana, incluindo o estudo de hoje. Na próxima semana nós vamos estudar o Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na terceira semana, nós vamos estudar o livro Horizontes da Mente, de autoria de Miramês por João Nunes Maia. Então, aqueles que acompanharam nossa série de programação dos estudos anterior, lembra sempre a gente falar da importância do estudo sobre a mente, sobre o pensamento, sobre a formação das ideias. Tudo isso nós vamos poder expandir um pouquinho mais com o estudo do Horizontes da Mente. E, finalmente, fechando o ciclo mensal, nós vamos estudar essa obra que é o Encontro Marcado, na quarta semana, também de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Então estão aí 4 obras que são facilmente encontradas nas livrarias ou mesmo nos sites que vendem essas obras e que serão o embasamento para os nossos estudos semanais a partir de hoje. Então, hoje nós estamos, como eu já tinha falado, começando com o estudo do livro Vida Feliz. Esse capítulo, que é o capítulo que está ali em algarismos romanos, mas que significa 175. Então, é o capítulo 175 do livro Vida Feliz. Eu reproduzi exatamente como está na minha edição aqui do livro Vida Feliz, que a capa é um pouquinho diferente, mas lógico que o conteúdo é o mesmo. E esse capítulo é o que nós separamos para o estudo deste encontro. Vamos ler e depois nós vamos trazer as reflexões aí que nós separamos para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais. Silencia o que ouves. Muitas aflições seriam poupadas às criaturas se soubesse ouvir e reflexionar. Infelizmente, muitas pessoas se apressam a passar adiante o que ouvem, alterando-lhe o conteúdo e salientando os pontos delicados ou negativos. As mensagens truncadas, os assuntos adulterados possuem um condão miraculoso de perturbar, gerando conflitos e situações insustentáveis. Não transmitas informações malsãs. Escuta com calma, sem apressar conclusão. Se pretendes comentar a respeito, tenha cuidado de fazê-lo, colocando a situação como se fosse a tua e apresentando-a com benignidade. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Então esse é o texto
175 do livro Vida Feliz, e que nós vamos tecer os comentários agora, no próximo slide. Então, sobre esse capítulo, né, a primeira coisa que me veio à mente, né, e que é importante que a gente destaque logo de cara, né, porque o livro fala muito, o capítulo fala muito sobre isso, né, sobre comentar o mal, muitas vezes do que a gente ouve, né, por isso ele abre o capítulo, né, nos recomendando o silêncio ao que ouves, nesse sentido, né, de que comentar o mal é dar continuidade a ele. Né? Eu lembro de ter aprendido isso na casa e nunca mais ter esquecido. Né? A cada vez que a gente tece um comentário enfatizando, né, o mal que a gente muitas vezes julga, né, naquele momento ser o mal, né, sem aprofundar como o texto trouxe ainda, né, sem analisar com calma, antecipando conclusões, né, nesses momentos nós estamos esticando o mal, né, contido naquele comentário que a gente ouviu, né. Então, eu ouvi esses dias da Gisele, da nossa companheira, uma coisa que eu gostei muito, né, que nós possamos ser a estação final, né, de um comentário como esse, né, um comentário equivocado, né. Olha que bom seria, né, o ponto em que a gente chegar, né, para que aquele comentário malicioso, aquela, né, muitas vezes injusto, aquela coisa que nos chega através do ouvido, né, que nós possamos ser a estação final, ou seja, que ele acabe em mim e eu não passe para frente, muitas vezes destacando exatamente o que há de ruim naquela mensagem, né, deixando de lado o que há de bom e passando, enfatizando, como diz o texto do capítulo, o que há de ruim. Então, além de esticar, né, o mal nesse sentido, nós ainda estamos dando ênfase àquela, né, àquela coisa, aquele comentário malicioso. Né? Então, refletir também sobre o que a gente está ouvindo é muito importante, que eu chamei de escuta ativa, né? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo o que o outro está falando e não dando a atenção devida, necessária para as reflexões sobre o que o outro está falando. Né? Isso não deixa de ser, inclusive, uma postura em relação ao que está me falando de desdém. Né? A gente acaba desdenhando aquilo que está sendo muitas vezes colocado com muita importância pelo outro para que nós ouçamos, né? E muitas vezes nesse momento só o dar o ouvido, né, para uma colocação do companheiro, e isso nós estamos vivendo tão intensamente nesses dias, né? O simplesmente parar para ouvir o que o outro quer falar. Às vezes a pessoa se aproxima de nós, né, tendo em nós um apoio, né, para realmente colocar ali situações que muitas vezes podem levá-la até a uma situação mais delicada à frente. Então, é caridade, né? Caridade genuína, né? Essa escuta ativa, né? Então, a gente poder refletir sobre o que está ouvindo, né? E não alguém está comentando algo comigo e eu estou com a cabeça distante, longe, com o pensamento longe, né? Pensando em algo que não tem absolutamente a ver com o que está sendo passado para nós naquele momento. Né? Então, ter a escuta ativa é fundamental até para que a gente possa reflexionar e separar, né, aquilo que é bom do que não é, do que nos chega e não é bom. É mal, é ruim, né? E que isso a gente não precisa passar para frente. Né? Eu coloquei também que destacar o que há de bom no que se escuta, né? Ouvido calibrado para o bem, né? Ou seja, nesse momento, estando com a escuta ativa, atento ao que nos chega, né? pelo ouvido, né? Nós possamos também ter ir cada vez mais calibrando o nosso ouvido para o bem, ou seja, a capacidade, né? Quando eu falo calibrar o ouvido, é uma figura de linguagem, né? A gente está sempre, a cada vez mais, atento àquilo que há de bom, né? Tudo que nos chega retendo o que há de bom, né? Isso é calibrar
o ouvido para o bem, né? Porque isso que nos chega como bem, eu devo multiplicar, né? E me esforçar para poder reter e não passar para frente o que é ruim, o que é mal num comentário, né? E o texto fala, isso eu achei muito interessante, né? Assuntos adulterados possuem o condão de perturbar. Ou seja, né? É aquela situação que nos chega, a gente ouve, aí depois, muitas vezes sem a escuta ativa, sem prestar atenção, inclusive no que está sendo passado para nós, e depois vai multiplicar, além de dar ênfase ao que é ruim, vai multiplicar de uma forma adulterada, né? Ou seja, criando um ambiente propício para a perturbação do outro e de todo o contexto em que se está inserido aquele comentário, né? Então, atentos também à fidelidade à mensagem, né? Isso evitar essa situação que está aí, né? Porque quando eu passo, muitas vezes dou a minha contribuição, ponho o meu carimbo ali, né, naquele comentário, eu posso ainda, além de enfatizar, criar um ambiente propício para a perturbação, né? Ele sugere também, né, Joana de Ângeles sugere nesse capítulo, calma na análise dos assuntos, né? Ou seja, não tirar conclusões apressadas, né? A tranquilidade para primeiro escutar a mensagem inteira. Às vezes nós temos essa dificuldade, eu particularmente tenho essa dificuldade, e é um exercício contínuo que eu busco fazer para poder ter esse controle, né? De buscar ouvir o outro até o final, tudo que ele tem para colocar. Muitas vezes a gente tenta atravessar o assunto já colocando a minha visão, a minha forma de enxergar, mas nem acabou de ouvir direito, é isso? Então essa calma na análise do assunto que Joana de Ângeles sugere é fundamental para que a gente possa, né, ter inclusive as reflexões adequadas e separando também, né, aquilo que eu vou reter que é de bom daquilo que eu não preciso passar que é ruim. E finalizando, né, caso pretenda comentar, ou seja, se vai esticar, né, coloque-se no lugar do outro. Olha que interessante, né? Regra de ouro do Evangelho, né? Faça ao próximo, ao outro, aquilo que eu gostaria que me fizesse, né? Se eu tivesse ali, olha um exercício interessante, né? Se eu tivesse ali inserido naquele comentário que eu estou intencionando reproduzir, eu gostaria da forma, né, como eu estou comentando a respeito, né? Eu gostaria, como que eu me sentiria naquele momento, sendo o objeto daquele comentário, né? E também a Joana de Ângeles sugere, né, apresente o assunto sempre com benignidade, ou seja, com ênfase no bem, né? É mais uma vez a questão que nós colocamos de, uma vez a separando com o ouvido calibrado para o bem, né? Com a calma na análise do assunto, sabendo separar o que é bom do que não é bom, né? Que a gente possa sempre dar ênfase no bem a respeito daquele comentário, e não, ante um quadro branco com um pontinho preto, enxergar e comentar exatamente sobre aquele pontinho preto, né? Então, nós finalizamos o estudo de hoje, como a gente já havia colocado, né? Hoje a introdução foi um pouquinho maior para a gente mostrar para vocês os livros que nós vamos trabalhar ao longo, né, dessa nova programação, mas vamos aqui fielmente nos ater, né, ao tempo que nós estabelecemos para agora em diante, né, o tempo limite aí de 10 a 15 minutos. Né? Agradeço mais uma vez e até a próxima semana.